Oi, oi, meu povo, como é que vocês estão? Olha, mais um dia nós aqui no Orando os Salmos e hoje vai ser diferente. Seja bem-vindo, porque hoje está muito forte, é muito lindo. A chave poderosa de hoje é o Salmo 29 e nós começamos com tudo. Vocês já viram aí o Salmo 28, que já começamos com a oração. Eu tenho certeza que as pessoas que ouviram a oração já receberam da parte de Deus. E hoje eu vou orar junto com vocês o Salmo 29. Mas antes da gente começar, eu quero que você já se inscreva aqui no canal. Deixa aqui nos comentários da onde você está falando, tá? Deixa aqui o seu nome. Mas antes de tudo, o mais especial, gente, repita comigo por 3 vezes. E não só repita, mas deixa aqui nos comentários. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Mais uma vez, seja bem-vindo, Espírito Santo. Mais uma vez, seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu não sei aonde você está no momento vendo esse vídeo. Pode ser que você esteja fazendo as suas coisas dentro da sua casa, seus afazeres. Pode ser que você esteja no carro dirigindo e colocou o vídeo, baixou aí no seu celular, está ouvindo aí no seu carro. Eu não sei exatamente onde você está, mas não importa onde você esteja, você pode ser alcançado por Deus. Você pode ser alcançado por Deus através dessa palavra poderosa. E a chave de hoje é a chave poderosa do Salmo 29. E eu quero ler junto com vocês esse salmo e declarar uma palavra profética. Fica aqui comigo, porque eu vou estar junto com você. Daqui a pouco nós vamos estar entrando num ato profético e eu vou estar lendo com você, orando o Salmo 29 e estando no ato profético orando por você. Amém? Vamos lá? Vamos ler o Salmo 29, que diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como os filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E do seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Você pode dar glória a Deus? Que palavra poderosa, que chave poderosa. Agora existe um segredo no Salmo 29. Ele finaliza dizendo que Deus vai dar força ao seu povo. Ele é um Deus de majestade, Ele é um Deus de força e Ele é um Deus que faz acontecer nas nossas vidas. Mas existe um segredo para que isso aconteça na minha vida e na sua vida. E sabe qual é? É a gente dar o que precisa ser dado a Deus, o que é dele. É claro que tudo Deus já tem, tudo já é de Deus, mas quando você reconhece isso, acontece algo diferente. São poucas as pessoas que reconhecem isso. Algumas pessoas, elas crescem e elas veem isso como mérito próprio. Eu consegui isso, eu cresci nessa área porque eu posso, porque eu faço, e não engrandece o nome de Deus. Todos os homens que tiveram um encontro real com Deus e tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus, eles foram transformados. Quando o ser humano ouve a voz de Deus, verdadeiramente a voz de Deus, tudo muda. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Essa chave poderosa que é o Salmo 29, fala da voz de Deus. E a voz de Deus, quando ela é ecoada nos nossos corações, quando a gente escuta, obedece, tudo muda. Tudo é transformado ao nosso redor, no nosso interior. E não tem coisa mais importante do que você ouvir a voz de Deus. Eu posso dizer para você
que eu tive muitas experiências com Deus. Inclusive eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive em escutar a voz de Deus. No início da minha fé, eu acreditava, eu não sabia que era Deus que estava falando comigo. No início da minha fé, eu tinha o hábito, né, de... você sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente está naquela sede, naquela fome da palavra, da oração, primeiro amor, sabe como que é? E eu estava numa rotina de propósitos e subindo um monte, e eu sempre marcava um horário. Eu fiz uma campanha, né, de Daniel, e passei a orar 3 vezes ao dia. Eu disse, eu quero orar 3 vezes ao dia, e marquei o horário. E eu marquei um horário da tarde, a partir de 3 horas da tarde, para mim ir para um monte. Tinha um monte lá perto da minha casa, e eu falei, 3 horas eu quero orar. E aí eu me deitei na cama, eu falei, almocei, me deitei um pouquinho, disse, eu vou cochilar um pouquinho, e quando for 3 horas eu me levanto e vou para o monte orar. E aí, depois que almocei, que eu me deitei, quando eu estava relaxando, eu escutei, deitada, gente, eu escutei uma voz firme e calma. Essa voz dizia dentro do meu interior, dizia assim, não sobe, não vai. Quando eu me preparei, que eu me levantei da cama para ir, eu escutei essa voz falando comigo, dizendo para mim não ir. E eu repreendi, e aquela voz dizia para mim assim, ó, que é Deus que estava falando comigo, escuta, não vai, não vai, ora. Eu achava, não, isso é coisa da minha cabeça, e disse, ora aqui mesmo. E eu não queria orar, porque eu queria assim, a gente ora no quarto, tem pessoas que oram no quarto, tem pessoas que oram no monte. Eu quero falar para você que não importa o lugar onde você esteja orando, o que importa é a sua entrega. Mas eu queria fazer algo a mais, eu queria realmente que tivesse um sacrifício da minha parte. Então eu queria orar realmente no monte, e eu queria viver essa experiência. Então, por eu estar naquele propósito, eu repreendi a voz. Eu disse, eu não tinha o discernimento. Olha como é importante você ter o discernimento, de você saber o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. O que acontece? Eu escutei a voz de Deus, e como é importante você ter o discernimento, porque quando você não tem o dom do discernimento, você não sabe o que é, quando Deus está falando, quando é a sua própria consciência que está falando, quando é o seu eu, quando é a voz do inimigo, porque existe 3 coisas que você tem que entender. Deus está falando com você, ou é você mesmo, o seu próprio consciente, a sua própria mentalidade, ou então é o inimigo. E eu achei literalmente que era o inimigo. Deus não vai falar isso para mim. Deus não vai falar para mim não subir no monte e não orar. Então é o diabo. Eu comecei a repreender, tá repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso. E aí quando eu ouvi a voz falando para mim não subir, aí é que eu acelerei os meus passos, comecei a me arrumar, peguei minha Bíblia e subi pro monte. E aí o monte tem umas pedras assim, eu me sentei, né, na pedra, abri ali a Bíblia. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para o céu, abri a Bíblia, e quando eu olhei para os meus pés, gente, literalmente, eu vi uma cascavel, uma serpente. Ela estava passando, ela da cor da pedra, ela passando em cima assim, ó. Deus me deu, agora foi a misericórdia de Deus, Deus me deu um livramento muito grande. Eu fiquei parada, sabe? Eu disse, meu Deus, enorme, andando assim, em cima da pedra, e não me aconteceu nada, graças a Deus. A serpente passou e foi embora, e ali eu fiquei quietinha, mas eu entendi que era o próprio Deus que estava me alertando antes de eu subir o monte. Era Deus que estava falando comigo. Então Deus, Ele tem as suas formas de se revelar a nós, e o mais importante é nós termos o discernimento de que é Deus e que não é Deus, tanto quando Deus fala conosco, quando Deus usa alguém para falar conosco, porque tem muita gente que diz que é Deus que está falando e Deus não está falando. Então o importante nesse tempo, nessa geração, é você pedir a Deus o dom do discernimento.
mas eu quero declarar isso sobre a tua vida, nessa chave poderosa que é o Salmo 29, que fala da voz de Deus. Quando você ouve literalmente a voz de Deus, que brada, que fala com você, e eu posso falar para você que se eu estou aqui, é porque Deus falou comigo. E aí é um grande testemunho que eu espero um dia falar aqui para vocês. Eu sei que tem algumas pessoas que já ouviram esse testemunho, mas eu espero aqui falar assim de forma detalhadamente para vocês. Mas se eu estou aqui, gente, é porque eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo pela sua infinita misericórdia. E como isso é importante. Então eu declaro essa chave poderosa que é o Salmo 29 sobre a tua vida, que é a chave da voz de Deus. É você ouvir a voz de Deus. É muito ruim você ouvir várias vozes. Você está conectado com muita coisa, mas você não ouvir a voz de Deus. E você ter essa intimidade com Deus, você falar com Deus e ouvir a voz de Deus, é maravilhoso. Então é isso que eu declaro sobre a tua vida. Eu quero que você tome posse, porque quando você tem essa chave, você tem livramento, você tem tudo que você possa imaginar. Por exemplo, você está dentro da sua casa, vai sair para algum lugar, Deus te dá livramento. Você vai para fazer alguma coisa, Deus fala com você, não faz, não fala isso, faz assim. E isso é o Espírito Santo de Deus que faz. Eu declaro que você venha ter intimidade com o Espírito Santo, que você venha ouvir a voz de Deus por onde você passar, e que você tenha isso, que é uma chave poderosa, é um presente, é você ouvir a voz de Deus nesse tempo. Amém? Você crê nessa palavra, você recebe? Deixa aqui nos comentários, eu recebo, eu tomo posse, e nós vamos já orar. Eu quero orar pela tua vida, tá? Dentro desse salmo. E já quero declarar sobre a tua vida que você venha ouvir a voz de Deus. Tudo que impede de você ouvir a voz de Deus, que caia por terra, no nome de Jesus. Amém? Senhor, eu oro por essa vida que me ouve agora. Eu sei, Deus, que o Senhor está alcançando famílias e que o Senhor está fazendo algo grandioso através do Salmo, da chave poderosa, que é o Salmo 29. Essa chave, Senhor, meu Deus, que tem o poder de transformar vidas e corações. Meu Deus, através da tua voz, a tua voz que transforma, a tua voz que acalma, a tua voz que acalenta, a tua voz, Senhor, é maravilhosa. Meu Deus, todo impedimento, toda barreira, toda pessoa, meu Deus, que não está conseguindo ouvir a tua voz, ou pessoas que não têm um discernimento para entender quando é o Senhor que está falando e quando não é, meu Pai. Eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa, que ela possa ouvir a tua voz a partir desse Orando Salmos, através dessa chave poderosa. Meu Deus, que aonde essa pessoa está, se ela, meu Deus, corre algum perigo, se tem algo que ela precisa saber, que não sabe ainda, que o Senhor venha se revelar a essa pessoa que me escuta através desse salmo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, venha alcançar essa família, venha alcançar essa vida, e que a tua voz venha bradar dentro dessa casa, venha bradar dentro desse coração, e essa pessoa, meu Pai, que precisa te ouvir nesse dia, no nome de Jesus. Amém? Você toma posse, diga amém, eu creio, e escreva aqui nos comentários, eu quero ouvir a voz de Deus. Também se inscreva aqui no canal, tá? E compartilhe, deixe o seu like, que é muito importante, e compartilhe para os seus amigos e para sua família. Beijo e Deus abençoe.